Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer um breve comentário sobre a nossa prova de AV1, nossa primeira avaliação. Vai ser um vídeo breve, eu não quero me estender demais, tá certo? Até para não ficar cansativo. E vamos fazer um comentário rápido de cada uma das questões, mais ou menos à moda do que faríamos se essa devolutiva fosse feita em sala. Se essa resolução posterior da prova fosse feita em sala de aula, tá bom? De antemão, quero pedir desculpas pela minha voz, que ainda está um pouco embargada em virtude de uma gripe forte que eu tive e que afetou a minha garganta também. Tive uma crise de garganta bem chata, então a minha voz ainda está um pouco embargada. Eventualmente ela pode dar uma falhada, etc. De qualquer forma, eu espero que vocês estejam ouvindo, estejam entendendo bem, tá bom? Então vamos lá, vamos ao comentário da nossa prova. A primeira questão da nossa prova é uma questão que nós respondemos em sala, é aquela questão que tem um fragmento do Shakespeare que vocês gostaram, acharam interessante. E como já respondemos em sala, eu não vou me demorar muito nela, são corretas apenas as afirmativas 1 e 4. Já fizemos o debate dessa questão em sala. Segunda questão é uma questão sobre o Bourdieu, tem um fragmento do texto que foi disponibilizado no Google Classroom, e é uma questão modelo asserção-razão. Então, temos que basicamente analisar essas duas asserções e a relação entre elas. Primeira asserção: Bourdieu define o Estado como sendo o detentor do monopólio da violência simbólica legítima. Opa, isso é verdadeiro. Nós sabemos, inclusive, que essa definição consegue, de certa forma, incorporar a definição durkheimiana, a definição weberiana e a definição marxista, não é? Consegue fazer, de certa forma, uma síntese das três. Pois bem, a segunda asserção: o campo pode ser compreendido como um espaço de relações objetivas entre as posições definidas pela sua posição na distribuição de competências concorrentes ou espécies de capital. Esse enunciado aqui, à primeira vista, um pouco confuso, nós sabemos também que ele está correto. Salvo engano, ele foi até colocado no quadro em sala de aula, não é verdade? Então sabemos que as duas estão corretas, mas essa segunda não justifica a primeira. Por quê? Para compreendermos o Estado como sendo detentor do monopólio da violência simbólica legítima, o que nós precisamos é das definições clássicas do Marx, do Durkheim, do Weber, não necessariamente do conceito de campo. Embora o Estado possa até ser pensado em termos de campo, mas esse conceito aqui não é necessário, ele não justifica a existência desse conceito inicial, tá certo? Se dermos uma olhada no texto, nós vamos ver basicamente aquela apresentação na qual é comentada como Bourdieu desenvolveu os estudos dele sobre o Estado e que autores o influenciaram, etc. Talvez a passagem mais importante seja essa. Fim de conversa: Weber insistiu nos rumos da centralização consentida, Marx na dinâmica da hegemonia classista e Durkheim na concepção do Estado como ficção coletiva. Ilusão bem fundamentada pela crença nessa entidade misteriosa. Bourdieu se empenha em compatibilizar os fundadores da sociologia. Essa talvez seja a passagem mais importante, não é? Além, claro, dessa primeira passagem, desse primeiro parágrafo aqui, que tem essa frase final, essa oração final. O domínio do legado historiográfico francês, em especial, lhe permite alinhavar com a economia as feições estruturais de uma história social da constituição do Estado como monopólio da violência simbólica. Então, essa aqui nos deixa claro que a primeira é verdadeira, e a segunda sabemos que é verdadeira também pelo que estudamos em sala. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da primeira. Se a 2 deixasse de existir, a primeira continuaria sendo válida. Pois bem,
Questão 3 é uma questão sobre o Roberto da Mata, que foi o autor que nós estudamos na nossa aula do Google Classroom, na nossa aula de reposição. Que foi o autor que nós estudamos na nossa última aula. A aula de reposição foi sobre o Sérgio Buarque. Em O que faz do Brasil, o antropólogo Roberto da Mata estabelece uma distinção radical entre um Brasil com B minúsculo, que sob influência dos teóricos do século XIX era visto como um conjunto doentio e condenado de raças que, misturando-se ao sabor de uma natureza exuberante de um clima tropical, estariam fadadas à degeneração e à morte biológica, psicológica e social. E um Brasil com B maiúsculo, que designa um povo, uma nação, um conjunto de valores, escolhas e ideais de vida. A partir dessa interpretação, podemos afirmar que, primeira coisa, essa concepção do século XIX, ela começa a ser quebrada e ela é efetivamente destruída, entre aspas, pelos autores, pelos 3 pais fundadores do pensamento social brasileiro, não é? Nosso querido Gilberto Freire, de Apipucos, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. Pois bem, o Roberto da Mata, ele também se contrapõe a esse tipo de visão. O que a questão quer? Ela quer a afirmativa correta. Vamos para a letra A. O que torna o Brasil compreensível é uma lógica comum que perpassa a sociedade, a lógica relacional que se manifesta como negociação e subordinação às normas legais. Nós vimos que essa sociedade relacional, ela se baseia no capital social, ela se baseia nas amizades, no conhecimento, na influência e não na subordinação às normas legais. B. A especificidade da cultura brasileira não está na separação entre as diversas esferas da vida, mas sim em sua subordinação à ideologia individualista. Pelo contrário, nós vimos que o Roberto da Mata, ele trabalha exatamente o oposto disso. C. O brasileiro desenvolve um tipo de preconceito muito mais contextualizado e sofisticado que o norte-americano. Até aqui está certo. Pois enquanto lá o mesmo se manifesta de forma velada e indireta, com base na origem, aqui ele se caracteriza por tratar a cor como expediente para a discriminação. É o inverso, não é? Aqui o preconceito é muito mais velado do que lá, onde historicamente o preconceito é muito mais aberto, muito mais declarado. E por fim, D. O brasileiro exige a um só tempo que se lhe dispense o tratamento de indivíduo e o de pessoa. O de indivíduo dentro da melhor tradição democrática, que confere a todos os homens direitos que são fundamentais, e o de pessoa na melhor tradição aristocrática, que confere aos homens direitos desiguais conforme seu nascimento ou relações sociais. Perfeito. Isso aqui é o que nós estudamos com a questão da carteirada, não é? Do famoso você sabe com quem você está falando, e com o jeitinho brasileiro. São basicamente situações em que o sujeito é tratado como indivíduo, mas ele não aceita isso, ele quer ser tratado como pessoa, ele quer ser especial. Pois bem, temos ainda uma assertiva a sociedade brasileira se pensa pelas noções de divisão e conflito. Assim, para compreender a cultura da nossa sociedade, é preciso compreender que a estrutura competitiva entre as classes é indispensável em sua organização. Não, nós vimos que o da Mata, ele acaba ignorando muito a questão das classes sociais. Ele acaba, de certa forma, até negligenciando isso. Essa é uma crítica, inclusive, que o Gessé de Souza faz ao Roberto da Mata, e que aparece também naquele texto que foi disponibilizado no Google Classroom, no qual o Gessé faz um apanhado e uma crítica da obra do Roberto da Mata. Questão 4, questão sobre intervenção federal, não é? Essa questão foi resolvida na nossa primeira aula, então também não vou me deter muito nela. Gabarito dela, letra C. O Estado ficará sujeito à intervenção federal, cuja decretação dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República. Por que isso? Porque nesse caso não foi aplicado o percentual constitucional
no ensino. Isso é uma ofensa a um princípio sensível, previsto lá no artigo 34, inciso 7, a linha E, e depende de representação do Procurador-Geral da República nos termos do artigo 36, inciso 3. Quinta questão sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Esse sim, a nossa aula do Google Classroom. Conforme Sérgio Buarque de Holanda, já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo um homem cordial. É correto afirmar que, para Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade é um traço positivo do povo brasileiro, em sua propensão a expressar carinho, afeto e amizade, bem como agir com urbanidade? Responda sim ou não e justifique sua resposta. Não, na verdade o Sérgio Buarque de Holanda trabalha naquele que provavelmente é o capítulo mais importante do Raízes do Brasil, um conceito diferente de cordialidade. Não é cordialidade aqui, o Sérgio Buarque, não é essa aptidão a ser afetuoso, carinhoso, amigo, afável. Não. A cordialidade é a capacidade, a propensão a ser passional, a agir com o coração, cordialidade de cordes, de coração. Então, numa linha de certa forma até próxima da que o Roberto da Mata seguiria muitos anos depois, é o brasileiro que age no espaço público como se estivesse no espaço privado, age com emoção, mistura a casa com a rua, mistura o espaço público com o espaço privado, etc. Então, cordialidade aqui seria num sentido inverso ao que a questão sugere, não é? O que está errado aqui, especialmente, para Sérgio Buarque, a cordialidade é um traço que significa propensão a expressar carinho, afeto e amizade. Não. É uma propensão a ser passional, a agir com emoção e não com a razão. Não é? Isso nem sempre é uma característica positiva, ele inclusive faz diversas críticas a isso. Bom, é isso, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da nossa prova e que ela tenha servido para que nós possamos aprofundar mais um pouco os debates e desenvolver o nosso interesse por esses temas tão interessantes relacionados à formação do Estado ocidental, à formação do Estado brasileiro em particular e, claro, as questões conexas à violência, não só a violência material, mas também a violência simbólica. Bons estudos a todos.